Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra explicativa. Isso, essa palavra hoje ela é uma palavra explicativa, eu vou lendo, eu vou falando, eu vou explicando, né? E antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, a palavra que eu quero ler aqui, no final vou fazer uma oração. A palavra que eu quero ler e meditar com você é uma palavra meditativa. Vamos lá, se encontra aqui em Mateus capítulo 13. Eu vou lendo e eu vou falando a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Então, irmãs, deixa eu limpar aqui meu óculos. Primeira coisa aqui, Jesus tinha casa, viu? Tá escrito que eu li aqui. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e morava perto da praia. Mas, Raquel, que lugar é esse aqui? Cafarnaum. Depois você lê, estude. Pergunte, né, aos estudiosos da Bíblia Sagrada, quando ele diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, na verdade o que ele está falando ali, irmãs, é a caminhada, a obra, no que diz respeito ao trabalho na obra. Tá aqui, tá ali, tá pregando em outra cidade. Jesus não era um andarilho que ficava dormindo pela rua, né? Ele tinha alguns pontos estratégicos em que ele pregava, ministrava, viu, irmãs? Por exemplo, lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, lá ele ficava lá um tempo. Mas ele, irmãs, ele tinha casa, viu, amada igreja? Eu acabei de ler aqui, ó. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Não era casa de ninguém, não, porque se fosse casa de alguém, o texto sagrado iria falar. Irmã Raquel, por que você está falando isso? Porque uma vez eu comentei aqui em um dos vídeos, né? Teve uma irmã que me repreendeu, falou que eu estava falando heresia. Então, irmãs, vamos atentar para os detalhes. Então, Jesus, ele tinha casa, viu? Tá aqui escrito. Então, vamos lá, ó. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, não era casa de ninguém, era da casa dele, assentou-se à beira-mar, ainda tinha lá uma praia. Ele assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé onde? Na praia. Então ele saiu da casa dele, foi para a beira-mar e entrou em um barco, né? O texto não define qual era o barco, se era barco de quem, mas foi um barco, em um barco. E assentou-se toda a multidão que estava em pé na praia, era praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Outra coisa, irmãs, lá em Oséias vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. Antes de você vir aqui criticar, falar alguma coisa, coloque os versículos bíblicos, né? E eu não recomendo assim, irmãs, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês.
Quando nós precisamos argumentar alguma coisa, irmãs, precisamos ter os fundamentos para fundamentar aquela argumentação, viu, irmãs? Então, antes de alguém aqui já vir falar, já me criticar, já isso, aquilo outro, coloque textos, cite versículos, né? E eu tô lendo aqui, eu tô falando, eu tô explicando. Agora, quem não tem argumentação já parte, né, para situações vexatórias, e que não é o nosso caso, viu? Então, se você vir aqui, em nome de Jesus, né, antes de falar alguma coisa, busque orientações de uma pessoa, né, se possível uma pessoa que teve esclarecimento, que estudou. Irmãs, vamos lá. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Jesus falando. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi apóstolo Paulo, foi Jesus falando aqui, ó. Uma parte caiu no meio do caminho, e vindo as aves a comeram. Que semente é essa daqui? A palavra, né? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui nós temos uma particularidade também muito importante. Só dá fruto quando a semente ela cai onde? Em boa terra. Se cair se der frutos, é porque caiu em boa terra. E ele vai prosseguindo aqui, mas vamos lá. Explicação da parábola. Jesus vai falar e depois ele vai explicar. Porque Jesus aqui ele estava pregando para a multidão. E quando ele prega para a multidão, ele tem uma intenção na mente dele de ser compreendido, de ser entendido pela multidão que o seguia e se assentou para ouvi-lo. Então ele vai se utilizar de recursos como esse aqui, pegando fatos do cotidiano, do dia a dia, porque ele tem na mente dele, eu vou pregar, mas elas precisam entender, as pessoas precisam compreender. Então ele vai falar por parábolas, né? Mas Raquel, o que é parábola? Que eu não sei o que é. Parábola é uma comparação mental, é uma figura, né, de linguagem, digamos assim, em que o autor ele vai fazer uma comparação mental, uma comparação. Jesus aqui ele vai pegar o espiritual, porque ele prega espiritual, mas dentro da espiritualidade ele vai pegar fatos do cotidiano e ali ele joga as verdades espirituais. É igual, irmãs, quando ele fala em Mateus 25, sobre a parábola das 10 virgens, ele vai falar de fatos do cotidiano, como noivo, noiva, azeite, botija, que o povo precisaria entender, viu? Então, quando ele fala para a multidão, é uma linguagem. Anota essa informação. Aí vamos lá. 10, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas, Ao que respondeu, porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios, ou seja, os discípulos interrogaram a ele. Ele fala, ao que respondeu, porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios.
do reino dos céus, mas aquele não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, ele está falando aqui, irmãs, para os discípulos. Quem é discípulo? É aquele que está próximo. Discípulo é aquele que está perto. Discípulo é aquele em que o mestre ele já utiliza uma outra linguagem, um outro nível de revelação, porque o discípulo não é igual à multidão ou às multidões. Percebemos ao longo da nossa vida alguns discípulos e outros que fazem parte da multidão. Né? Um dia eu falo sobre isso. Mas ele fala aqui, ó, o que tem se lhe dará em abundância, ó, o discípulo. Mas ao que não tem, ó, falando da multidão, mas ao que não tem, ó, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, a palavra. Vamos falando aqui, vamos lá. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, tá falando do mundo espiritual, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Tem diferença, viu, irmãs, de escutar e de ouvir. Você fala, a pessoa, tô ouvindo, mas na verdade não tá ouvindo nada, tá escutando. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Viu, irmãs? Tem diferença. Ó, porque vendo não veem, ouvindo não ouve nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vendo com os olhos, ouçam com os ouvidos, escutem com o coração e se convertem, sejam por mim curados. Olha aqui, mas a grande questão da multidão. E ele, atendei vós, pois a parábola do semeador. Então ele vai explicar somente para os discípulos. E ele vai falar, atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes é semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Mas eu me lembro uma época, eu não era cristã, eu tinha até medo do livro do Apocalipse. E outra coisa, irmãs, eu li a palavra, não entendia nada. Isso lá no início da conversão, não entendia nada, irmãs. Bem assim, bebezinha de nascimento espírito, irmãs, nada. O livro do Apocalipse eu passava longe. Esse então piorou, não entendia nada, irmãs. E ali é o que ele está falando aqui. As pessoas não entendem, mas este é o que foi semeado à beira do caminho. As pessoas não compreendem. Olha o 20, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Ouve, recebeu com alegria. Nossa, que palavra!
Recebe com alegria, mas não tem raiz. Ó. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração. Mas a pior coisa que tem é uma pessoa que não tem raiz. Não tem uma casa, não tem um lugar, não tem fixação. Tá aqui, tá ali, tá colar, tá não sei aonde, tá papapá, vem cá, tu tá onde? A pessoa já não sabe nem mais onde é que tá. Ó, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, porque quando chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, aqui nós temos duas coisas. Primeiro é a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Então, quem tem a palavra naquele momento ali, vai passar por angústia ou perseguição. Mas é de pouca duração, por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz. Então não adianta ouvir, se alegrar, ter a palavra, guardar e não ter raiz, porque vai vir a perseguição. Vai vir a angústia por causa da palavra. Aí ele fala, né? Logo se escandaliza. Ó, o 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. Então aqui tem duas coisas, os cuidados deste mundo. Sabe aqueles embaraços do mundo? Sabe aquele correr atrás do vento no mundo? Mas até as coisas do mundo a gente tem que botar um limite. Senão você fica numa corrida frenética em busca disso, em busca daquilo. Qual é a motivação? Primeira coisa, qual é a motivação? É para satisfazer a necessidade do outro? É para preencher uma lacuna de um familiar, de alguém? Ou é meu propósito e missão de vida aqui na Terra? Até para isso, senão você fica numa corrida, aquela corrida, entra também um negócio de competição, que aquilo vai o teu tempo, quando você olha para trás, a tua juventude, o teu vigor foi todo embora. Não, porque eu tenho que correr, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ganhar, porque eu tenho que ganhar mais, porque eu tenho que fazer isso, porque eu não sei o que, porque isso. Tem que ter um tempo. Não, irmã Raquel, eu vou ficar assim durante uns anos e depois eu vou. Ele fala aqui, ó, o que foi semeado entre os espinhos são os cuidados deste mundo. Muitas das vezes, irmãs, é correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Aí ele fala aqui, ó, os cuidados deste mundo. Até assuntos, né, que eu falo aqui muito de casa, de irmãs, no máximo, diariamente, 3 horinhas, 4, no máximo. Limpando casa, não ficar limpando a casa o dia inteiro, um serviço que não acaba. E qual o final disso tudo? Fadiga, irmãs, fadiga. Você não tem tempo de ir fazer uma oração no lar, você não tem tempo nem de orar por você, pelos seus filhos. Irmãs, serviço de casa, se você não botar um limite, acabou a sua vida. Adoece, adoece, adoece. E olha que eu falo aqui, né, tô colocando aqui um limite, irmãs, tem que ter limite. Não, 3 horas, irmãs, o máximo. Senão você fica 6 horas. E é café da manhã, almoço, janta, é a roupa, é quintal, é o pet, é não sei quem, é o marido, é as crianças, é o trabalho da igreja. Não! E as irmãs do ciclo de oração. Não, vou
ficar aqui 2 horinhas limpando a minha casa. Acabou. Não, hoje eu só vou fazer a comida de uma boa parte da semana. Faz a comida de uma boa parte da semana. Procura otimizar o tempo. Mas não desprezar a Marta. Até para que a casa ela tenha um bom andamento. Mas a Maria, ela é de suma importância, irmãs. Não tem tempo de ler um livro, não tem tempo. Irmãs, tá errado isso aí. Bom, se você gosta, ficar 12 horas limpando a casa, um serviço que não acaba. Vamos lá. Se você concorda ou discorda, né? Mas, irmãs, bom senso e equilíbrio, viu? 3 horinhas só limpando a casa e ó. Fascinação das riquezas, ó, fascinação das riquezas. Irmãs, se nós não vigiarmos, é uma insatisfação. Você comprou uma casa, daqui a pouco, essa casa aqui, aí já quer outra casa. Olha, irmãs, é uma falta de satisfação, de contentamento com aquilo que Deus já nos deu. Aí fica colocando a língua para fora de tanto trabalho. Mas Deus quer isso? Tá falando aqui, ó. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas, porque as riquezas elas brilham. A pessoa fica fascinado, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Claro, não tem tempo de meditar, não tem tempo de orar, não tem tempo de meditar no livro da lei de dia e de noite. Então, ó, as coisas do mundo vão sufocando o teu espírito. Quando você lê a palavra, você está trazendo luz para você, para o seu interior, para a sua vida. Vamos lá. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, ela frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Olha a frutificação da palavra. Frutificação da palavra, a 100, a 60 e a 30 por 1. 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, o joio no meio do trigo. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os servos do dono de casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente ao teu campo? De onde vem o joio? Ele respondeu, dizendo: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Mas toda vez que eu leio essa passagem, eu me lembro de um jovem, né, de uma experiência. Isso tem muitos anos, mas muitos anos. Eu vi um rapaz, né, um jovem evangelista, e ele tá assim muito insatisfeito, muito triste. Esse rapaz, ele já nem tá mais aqui nesse mundo. Deus o recolheu, viu, para a glória. E uma vez eu conversando com ele, ele falou: Raquel, o joio tá com o trigo, a gente tem que tirar esse joio. Eu fiquei olhando para ele, Fiquei assim, bem olhando para ele. Eu falei: Jesus, ajuda o teu servo. E ele falou: o joio tá com o trigo, tem que tirar esse joio, Raquel. Eu fiquei olhando para ele, irmãs, tem muitos anos isso, né? E ali aquele jovem, um jovem de Deus, um homem de Deus, irmãs. Acabou que ele foi até promovido, ele não tá mais vivo aqui, né, no plano terreno, mas Deus o recolheu para si.
Mas a palavra está falando aqui, irmãs, que quem tem essa competência de separar vai ser naquele grande dia, irmãs. Vai ser naquele grande dia, no tempo da colheita. A mim, a você, cabe apenas olhar para nós e ver se nós estamos sendo joio ou trigo. Olha aí, amada igreja. Olha aí, amada igreja. Viu? Vamos lá. Outra parábola ele lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. Se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábola, e sem parábola nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito. Então, irmãs, fala aqui, ó, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. É o 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Olha mais. Repito. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Mas eu quero frisar aqui para depois não ter conversa aqui nesse vídeo. Vou repetir aqui para você ouvir, ó. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Ele tinha casa, irmãs. Vamos lá. E chegando-se ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Ó. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então, para os discípulos, agora ele já vai falar claramente, abertamente. Deus vai se revelar de uma forma diferenciada para determinados públicos. Viu, amada igreja? Irmã Raquel, Tem uma palavra que diz, né, lá em Números. Se eu não me engano é Números, vamos aqui, Números 12. Em que Deus vai descer na terra para chamar a atenção lá de Miriam, junto com Arão, isso mesmo, Números 12. Deus vai descer na terra para ter um particular lá com Miriam e Arão, e Deus fala assim para eles, né? Deus vai repreender e vai falar, ó, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, ó. Pois ele vê a forma do Senhor, como não temeis falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor se acendeu. Ou seja, irmãs, Deus fala, Deus se revela. Então, tudo isso vai depender da forma como nós nos aproximamos dele, viu? Como nós nos aproximamos dele.
Então, aqui vai falar assim, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ó, ali haverá choro e ranger de dentes. Está falando aqui, né? Do inferno. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. 44. O reino dos céus, já estou terminando, irmãs. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão, olha, irmãs, os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado. Escriba era uma pessoa responsável por escrever, né? Fazer anotações. Por isso então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegada à sua terra, ó, prestar atenção aqui, ó. Tendo Jesus proferido estas parábolas, ele estava agora aonde? Já na casa dele. Porque antes nós vimos aqui que ele saiu lá da praia e foi para a casa dele, que nós lemos no versículo 36. Marca, onde é que você está lendo? Mateus, capítulo 13, versículo 36. Ele foi para casa, respondeu ali para os discípulos algo mais profundo, e agora no 53, no versículo 53, olha aqui. Tendo Jesus proferido estas parábolas, ó, retirou-se dali, ele saiu de casa. Saiu e chegando à sua terra, que terra? A terra natal. Ó, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Ah, agora ele chegou na terra dele e foi para a igreja, na sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam e dizia, de onde vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Irmãs, ele estava lá na cidade dele, de onde ele nasceu lá. Você percebe claramente que ele saiu de Cafarnaum e ele foi lá para a cidade dele. Olha o que está acontecendo aqui, irmãs. Ó, não é este o carpinteiro? Porque ele aprendeu o ofício de carpintaria com o pai dele. Não é esse o filho do carpinteiro, o pai dele da carpinteira, ele aprendeu também um pouco desse ofício, viu, irmãs? E diga-se de passagem, naquela época quem tinha um ofício, uma profissão, já era pertencente à classe média, viu, amada igreja? Vamos aqui. Não é este o filho do carpinteiro?
Precisamos contextualizar, irmãs, ver a época, o que era o contexto da época, quem eram os servos, quem era a classe média, quem era a classe alta, qual era o sistema ali que reinava, viu, irmãs, do que depois ter comentários aqui, viu, amada igreja? Vamos estar contextualizando, vendo aqui a época, a cultura da época. Isso, a palavra certa é a cultura da época. Não é este o filho do carpinteiro? Não chamava sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, vários irmãos. Vários irmãos. Vários irmãos. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Olha, irmãs. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, irmãs, olha aqui. Lá na terra dele, Jesus falando. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Jesus falando, não há profeta sem honra na sua terra e na sua casa. E Jesus, ele vai sair. Então, não fique triste, aborrecido, aborrecida, se entre os seus acontecer um descrédito, uma situação dessa natureza. O próprio Jesus, ele saiu. E depois a fama dele vai correr, né? Herodes vai ouvir, e por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Então, irmãs, ele saiu, ele não ficou, ó, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tem lugar que é para ficar e tem lugar que é para sair. E não há profeta, tá falando aqui, ó, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então, irmãs, essa palavra aqui foi uma palavra assim mais explicativa. Eu fui lendo, fui falando, fui explicando aquilo que Deus ministrou, né, no meu coração. Achei muito importante essa parte aqui que ele fala da casa. Então, que Deus abençoe e vamos orar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus bendito, eis aí o teu povo, a tua igreja, nos dê o conhecimento, nos dê a sabedoria da parte do Senhor, ó Pai, para que nós venhamos a entender, Pai, o espiritual e também o natural da tua palavra, o contexto, Pai, como que foi escrito. Senhor, repreenda toda ignorância, repreenda toda precipitação, Senhor, às vezes nos achismos. Pai, retira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nos ajuda cada vez mais no entendimento da sua escritura. Toma o teu povo, a tua igreja, esse que está aqui, Senhor, que ficou até agora aqui ouvindo a palavra do Senhor, Pai. Continue livrando de todo mal, de tudo aquilo que não provém de ti. Repreenda, Pai, toda obra contrária, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe, Pai do Senhor.